Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que Deus abençoe você, unidos em torno da Palavra de Deus, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, para estudarmos de forma orante a Palavra do Senhor que alimenta o nosso coração, que alimenta a nossa vida. Jesus, nós invocamos Teu nome santo, poderoso e grande. Volte para nós a Sua face, o Seu olhar, nos dê a paz, a proteção, a direção e a luz que o nosso coração tanto necessita e precisa para vivermos à luz da Tua Palavra. Tu tens palavras de vida eterna, Senhor, e a Tua Palavra orienta a nossa vida e o nosso coração. Nós precisamos de Ti. Nós temos necessidade de sermos conduzidos por Ti. Nós somos Teus discípulos, nós somos Teus seguidores, nós somos Teus servos. Nós não queremos apenas ser ouvintes da Palavra, mas nós queremos colocar em prática na nossa vida a Tua Palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Dai-nos a Tua bênção em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É tão bom saborear a suavidade do Senhor, a presença do Senhor em nossa vida. Por isso que todas as vezes que nos sentamos diante da mesa da Palavra, nós nos sentamos para nos banquetear da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 32, que tem ficado cada vez mais emocionante a Palavra de Deus. Acompanhamos a história do povo de Deus e tiramos lições, tiramos elementos que enriquecem a nossa espiritualidade. Gênesis capítulo 32, versículos de 2 a 33. Gênesis capítulo 32, versículos de 2 a 33. A história de Jacó é uma história de muita luta. Vimos no nosso estudo anterior a luta de Jacó para sair da casa do seu sogro e tudo aquilo que foi aquela independência que precisou ter do seu sogro e daquela convivência familiar. Agora, em nova partida, ele tem um novo combate, um novo confronto. Não é à toa que Jacó realmente é um combatente. O versículo 2 já diz assim: Jacó prosseguiu viagem e encontrou-se com alguns anjos de Deus. Encontrar-se com anjos de Deus quer dizer se encontrar com o próprio Deus. Anjo significa presença de Deus, mensageiros de Deus. Quando nos encontramos com Deus, os seus anjos estão ao nosso lado. Ou seja, quando caminhamos na presença de Deus, os seus anjos também caminham conosco, nos conduzem pelas estradas da vida. É assim esse princípio maravilhoso, tá? Coloca na sua Bíblia aí, princípio eterno, logo o versículo 2. Jacó prosseguiu viagem e encontrou-se com alguns anjos de Deus. Ao vê-los, Jacó disse: este é o acampamento de Deus. Se ele está ali tendo a percepção espiritual, a percepção mística que os anjos estão conduzindo, é porque esse lugar é o lugar da presença de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa distinguir o lugar da presença de Deus e ter a sabedoria de transformar um lugar que não é de Deus no lugar da presença de Deus. Mas a sabedoria que Jacó teve nesse momento é saber que ali era o lugar da presença de Deus. Procuremos o lugar da presença de Deus em nossa casa, igrejas, capelas, em muitos lugares onde Deus se faz presente no nosso meio. Por isso ele deu àquele lugar o nome de Manaim, o lugar da presença de Deus. Jacó mandou adiante de si mensageiros a Esaú. Aqui é bom e importante lembrar que, voltando para sua casa, para a casa do seu pai, ele tem um irmão, né? E você sabe toda a história que estudamos já aqui do desentendimento de Jacó com seu irmão Esaú, o direito à primogenitura, a bênção do pai antes de morrer, que ele foi lá junto com a mãe e deu um jeito de conseguir a bênção para ele, e agora ele está voltando para casa, para a terra que Deus mandou ele voltar, e agora ele vai ter que enfrentar novamente a fúria de um irmão zangado, né? De um irmão que não está nada bem com ele. Que bom que ele teve a sabedoria para poder voltar para resolver problemas antigos. Às vezes na vida a gente precisa de um tempo para resolver coisas que não ficaram resolvidas. E Jacó está voltando então para a sua terra. O versículo 7 nos diz o seguinte:
Os mensageiros voltaram e disseram a Jacó: estivemos com teu irmão Esaú e ele vem ao teu encontro com 400 homens. Os mensageiros de Deus, os anjos de Deus, eles estão aí para nos advertir das batalhas que nós devemos enfrentar na vida. Os anjos não vêm dizer, não vai ter batalha não veio aqui para dizer, o caminho vai ser fácil não, o caminho, meu amigo, o negócio aqui não está bom para você não, tá? O seu irmão Esaú arrumou 400 homens para vir ao teu encontro. Diante desta mensagem, diante dessa advertência, o versículo 8 diz: Jacó ficou com muito medo e angustiado. Diante das adversidades da vida, o medo e as angústias tomam conta do nosso coração. O coração fica aflito, nervoso, temeroso, preocupado. Então Jacó dividiu em dois acampamentos, sua gente, as ovelhas, o gado e os camelos. Ele pensou assim: se Esaú atacar um acampamento e o destroçar, talvez o outro fique salvo. Em outras palavras, salvemos pelo menos alguma coisa. Mas o principal não é isto. O principal é que Jacó primeiro pensou humanamente. Mas ele sabe que ele é um homem de Deus. E um homem de Deus, primeiro ele reza, ele ora, ele se coloca na presença de Deus para buscar a sabedoria de Deus. Então o princípio para nós é o versículo 10, é um outro princípio maravilhoso. Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me dissestes, volta para a tua terra natal e serei bom para contigo. Eu não mereço tantos favores, toda essa fidelidade com que trataste seu servo. De fato, passei o rio Jordão, trazendo apenas o bastão, e volto agora com 2 acampamentos. E aí, versículo 12, ele diz: livra-me das mãos do meu irmão, pois tenho medo que ele venha exterminar-me, as mães com os filhos. Foste tu, Senhor, que me garantistes. Eu serei bom para contigo e tornarei tua descendência como a areia do mar, tão numerosa como se pode contar. Veja, que oração maravilhosa. Primeiro ele invoca o nome do Senhor, engrandece, agradece, reconhece que Deus se faz presente. Depois ele invoca aquilo que Deus mesmo prometeu, a fidelidade de Deus diante daquelas circunstâncias. Mas mais bonito ainda é ele reconhecer o modo como se encontra o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu estou com medo, na minha oração eu tenho que expressar o medo que eu estou. Quando eu estou com raiva, quando eu estou irado, quando eu estou temeroso, na oração eu tenho que expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo. E eu estou invocando a Deus para que Ele combata primeiro dentro de mim, para que esses inimigos que tomaram conta do meu coração e da minha alma, que eles sejam vencidos. E assim eu tenho força para o combate externo que todos nós precisamos travar a cada dia. Por isso, oração é o combate que se trava na nossa alma, na nossa mente, no nosso interior. E só Deus, poderoso e grande, é que vai à nossa frente para vencer os inimigos que muitas vezes estão se apoderando da nossa alma. E é isso que faz Jacó, é aquele que vai combater primeiro dentro de si. Jacó passou ali a noite, versículo 14, depois escolheu do que tinha presente. E aí veja bem, Jacó passou ali a noite, depois escolheu do que tinha presentes para o irmão Esaú. Olha como mudou o coração. Quando a gente ora, Deus já muda até os sentimentos do coração. O coração que estava medroso, temeroso, venceu a batalha do medo. E agora ele vai encontrar o seu irmão levando presentes para o seu irmão. Olha que beleza. E assim ele vai lá, tira cabras, bodes e tudo mais. Confiou cada rebanho a um servo, separadamente lhe disse: ide à minha frente, deixando um espaço entre os rebanhos. Então ele agora foi organizando, levando as coisas de uma forma, com outro pensamento e com outro coração. Os presentes passaram adiante e ele ficou ali naquela noite no acampamento. Mas olha só, o versículo 19: tu lhes responderá, de teu servo Jacó é um presente que ele envia ao meu senhor Esaú. Ele vem também atrás de nós. Então o servo já levava o presente, entregava para Esaú e dizia: logo atrás estamos indo.
olha o teu servo Jacó, ele está vindo atrás de nós, pode esperá-lo. Mas o versículo 23, ele é rico, ele diz assim: levantou-se de noite, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 escravas, 11 filhos e passou o val de Jaboque. Jacó ajudou todos a passar a torrente e fez atravessar tudo que tinha. Já não tinha mais medo, vamos para o combate, vamos para frente. Quando depois ficou sozinho, um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, atingiu a coxa de Jacó, de modo que o tendão se deslocou enquanto lutava com ele. E o homem disse a Jacó, presta atenção, larga-me, pois já surgiu a aurora. Mas Jacó respondeu, não te largarei se não me abençoares. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu, e ele lhe disse, doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com o homem e o vencestes. Esse versículo 29 é para nós uma riqueza sem igual. E ele te disse, doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com o homem e vencestes. A luta do homem interior preconizado nessa batalha que Jacó está tendo, com o homem que é ele mesmo, com o homem que está fora dele e com Deus. O que é que Jacó não quer perder? A bênção. E ele vai brigar por essa bênção, ele vai lutar por essa bênção. A noite se presume é a figura da noite da oração, da noite do combate espiritual, a noite em que nós muitas vezes travamos batalhas espirituais, a noite escura da alma. Mesmo com a alma totalmente em penumbra, lute para permanecer na bênção, na graça do Senhor nosso Deus, ainda que os inimigos que pareçam serem grandes demais para nós. Jacó não desistiu, lutou, ele lutou com firmeza e por isso venceu, e por isso ele para nós é Israel. E nós sabemos de toda a riqueza daquilo que Israel vai significar para nós. Jacó, Israel, aquele que lutou e venceu. Padre Antônio Xavier nos enriqueça também com a sua reflexão no nosso estudo de hoje. Após o retorno, então, de Jacó, de Harã, para a Terra Prometida, no meio do caminho, muitos fatos interessantes vão acontecer. O primeiro fato que nós acabamos presenciando é esse de Jacó, que ali na travessia deste rio Oiaboque vai ter a presença desse personagem misterioso que vai lutar com ele a noite inteira até o momento da aurora, onde então ele vai desaparecer e é o momento que Jacó termina por segurá-lo. Essa passagem é extremamente importante, porque o nome de Jacó será mudado para Israel. Israel, ao pé da letra, quer dizer aquele que lutou com Deus, ou aquele que luta com Deus, que nos faz entender muito bem como funciona a espiritualidade do povo de Israel e, consequentemente, a nossa também. Às vezes, a espiritualidade, a nossa fé, realmente é de muita luta. E às vezes parece que se está lutando com Deus, porque tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que realmente é Ele quem prometeu e não simplesmente alguém que entendeu alguma coisa errada, realmente se realiza. Mas é sempre complicado porque às vezes somos colocados contra a nossa própria vontade, nós somos colocados diante de desafios que terminamos por parecer ou efetivamente estar quase que lutando ali com Deus, né? Como alguém que está tentando sobreviver e está se afogando ali. E é o que aconteceu com Jacó. Ele luta com Deus e essa luta que realmente acontece ali, Deus será sempre o vitorioso. Mas a vitória de Deus vai ser a vitória de Israel. É interessante isso, né? Quando alguém termina, como é o caso de Jacó, por ser derrotado por Deus, pela vontade de Deus, é aí que a pessoa ganha. É muito interessante. Por isso, em alguns momentos da vida da gente, nas nossas próprias dificuldades ou momentos de tensão, nem tudo aquilo que aparentemente é ruim ou desagrada, ele realmente tem esse desfecho final,
porque termina também por ser, se é Deus quem está ali, termina por ser um tempo de ajustes no nosso coração e em nossa vida, como se estivéssemos lutando com Deus e no final das contas, Ele ganhando, somos nós quem ganhamos. Aqui, Jacó passará então a ser o pai da nação de Israel. É claro que Abraão já era o pai de grandes povos, mas agora surge pela primeira vez o nome Israel, que vai se configurar então como esse país e principalmente como esse povo, onde a promessa de Deus ali reside. Mas o povo sempre vai viver nessa situação, quase que se atritando entre a sua vontade pessoal e aquela que é a vontade de Deus. E é exatamente nesse movimento, nessa fricção dessas duas vontades, que Deus vai se mostrando e vai então revelar mais do que a promessa, progressivamente a misericórdia também. Que riqueza é a palavra de Deus para o nosso coração. E eu quero pegar como mensagem de hoje justamente aquilo que está para nós no versículo 28. E o homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó respondeu. E ele lhe disse: doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com homens e vencestes. Jacó lutou até a madrugada e não abriu mão da sua briga enquanto não recebesse a bênção divina. Veja que Jacó está lutando por algo sagrado, para permanecer no sagrado, para permanecer em Deus. Essa é a luta da nossa alma, essa é a luta da nossa vida, essa é a luta que nós travamos no nosso coração para permanecer na bênção do Senhor, nosso Deus. E é por isso que nós nos colocamos na presença do Senhor e invocamos Teu nome, Senhor. Invocamos Tua graça, invocamos Tua presença, invocamos a Tua misericórdia sobre nós. Nas lutas que travamos nessa vida, nas lutas que se travam dentro da nossa alma e do nosso coração, nós Te suplicamos. Nós queremos permanecer na bênção. Nós queremos que a Tua bênção esteja sobre nós e ela caminhe conosco por todos os dias da nossa vida. Que a Tua bênção, Senhor, seja fecunda, que a Tua bênção seja profunda, que a Tua bênção esteja guardando todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que você permaneça na bênção de Deus, que a palavra de Deus seja bênção na sua vida. Vamos seguir em frente com a Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.